Amém? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, mesmo assentado, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos repetir essa última frase? E o Deus da paz estará com vocês. Feche seus olhos. Jesus, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã. Nós te agradecemos porque sabemos desde já que tua fidelidade nos acompanha, Deus. Nesse momento nos colocamos diante do Senhor para ouvir a tua palavra. Talvez para alguns de nós, ou para quase todos nós, entender estes versículos, compreender esta palavra e colocar elas em prática, mudará completamente a maneira como temos lidado com a ansiedade. Ajuda-nos, Senhor. Fala ao nosso coração e que saímos daqui com a certeza de que temos o Deus da paz ao nosso lado. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Amém, meus irmãos. Estamos no ano de fortalecer, né? Como você tem visto aqui. E a palavra de hoje, dentro de fortaleza na área sentimental, na área emocional, é fortalecidos contra a ansiedade. Vamos ver isso? Fortalecidos contra a ansiedade. Meus irmãos, talvez seja desnecessário falar como a ansiedade é uma pauta, é um tema atual, necessário, urgente, porque se tornou mais do que uma preocupação dos pastores, dos cristãos. É hoje uma preocupação do mundo, das pessoas que nem servem a Deus. Há pessoas que são profissionais de outras áreas, pessoas que têm outro tipo de mentalidade, já olham a ansiedade como um problema com diversos desdobramentos que são patológicos, que são prejudiciais à vida humana. A ansiedade deixou de ser só aquele frio na barriga do moço que estava para conhecer a moça ou para conversar com a moça pela primeira vez. Deixou de ser aquele frio na barriga antes de apresentar um trabalho na escola. Deixou de ser aquela preocupação natural com coisas da vida e hoje ela se transformou em algo que domina e controla o viver de muitas pessoas. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, segundo a OMS, hoje 268 milhões de pessoas no mundo enfrentam algum nível de ansiedade patológica. Não estamos falando dessa ansiedade natural que eu mencionei aqui em alguns casos. 268 milhões de pessoas hoje enfrentam algum tipo de transtorno de ansiedade, algum tipo de fobia ligada a um tipo de ansiedade. Milhões de pessoas. Eu dou um doce que já tem ali na recepção para você me dizer qual é o país mais ansioso do mundo. O Brasil. Quase 10% dos brasileiros, 9, alguma coisa por cento, segundo essas mesmas estatísticas, o que representa quase 20 milhões de pessoas, enfrentam algum nível de ansiedade patológica. O que torna quase impossível alguns de nós dizerem que nunca tiveram ou nunca conheceram ninguém que lidam com algum problema de ansiedade. O tema é muito importante. E há muitas definições para a ansiedade, definições clínicas, definições no aspecto emocional, mas o meu objetivo aqui hoje
é definir a ansiedade do ponto de vista bíblico, porque é exatamente isso que o texto irá fazer em um determinado momento, como nós iremos fazer. Mas é preciso dizer que, como algo que tem impactado a nossa geração, tem impactado o mundo que nós vivemos, a ansiedade é um problema multifatorial. De modo que, em alguns casos, em algumas realidades, é necessário ajuda profissional. É necessário, nós somos como igreja, nós somos a liderança do pastor Davi, ela apoia que você, em casos em que isso é necessário, procure um profissional. Porque a ansiedade, ela é multifatorial em alguns casos. Ela envolve o nosso corpo, ela envolve às vezes nossa alimentação. O que, pastor? Envolve a nossa alimentação às vezes, envolve a nossas emoções e também envolve a nossa vida espiritual. Talvez você que está aqui hoje e lida com ansiedade, precisa encará-la como um problema, como uma questão com muitas faces, com muitos aspectos a serem tratados. Nós hoje vamos falar do aspecto espiritual. E esse texto, onde essa palavra sobre ansiedade, sobre fortaleza contra a ansiedade está inserido, meus irmãos, parece estar numa carta perfeita para isso. Carta de Filipenses, se você for ler o comecinho dela, você vai ver que Paulo, quando escreveu, estava preso, ele estava recluso, ele não tinha liberdade para pregar em qualquer lugar. E diferente de outras cartas, onde o apóstolo Paulo ele enfatiza a graça de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, o agir de Deus providencial em diversas situações, que a salvação ela é uma obra completamente de Deus e nós não temos nenhum mérito na salvação. Filipenses, justamente onde Paulo estava mais impedido em sua liberdade, Filipenses é uma carta que trata sobre a liberdade do ser humano. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que nenhum de nós, inclusive quando o assunto é ansiedade, nenhum de nós pode usar a graça de Deus, pode usar o poder de Deus, o cuidado de Deus. Filipenses tem muito a ver sobre isso, para não fazer nada. Eu não posso usar, às vezes, de textos do próprio apóstolo Paulo, que falam sobre como o poder de Deus opera, sobre como Deus é soberano, sobre como Deus tem todo o poder em suas mãos, e a partir disso concluir que eu não faço nada na minha vida cristã, que eu não tenho responsabilidade alguma. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Paulo, um homem que estava preso, está dizendo: olha, mesmo eu que estou preso, na condição em que estou, não posso afirmar que a graça de Deus anula minha responsabilidade. Então, não apenas no assunto ansiedade, mas em todos os assuntos que o apóstolo Paulo irá tratar, ele enfatiza a necessidade de a igreja do Senhor assumir as suas responsabilidades. E neste assunto específico, meus irmãos, o meu desejo, o meu objetivo, a minha oração, desde que eu preparei essa mensagem e que eu pedi a Deus que me orientasse, foi que nós saíssemos daqui hoje dispostos a assumir a nossa responsabilidade. Uma coisa é enfrentar um problema, uma coisa é muitas vezes estar debilitado, lutando contra uma ansiedade que se manifesta em aspectos que diminuem até a nossa vida comum, e às vezes a gente não está bem. Outra coisa é dizer: eu não tenho nada para fazer, eu irei me render a essa situação, eu irei aceitar isso, como se pela vontade de Deus todas essas coisas a respeito da ansiedade estivessem acontecendo comigo e eu não tenho mais nada para fazer. Nós temos a nossa responsabilidade, nós temos o nosso campo de ação, nós temos liberdade, mesmo quando parece que não. Quero que a gente leia mais uma vez os versículos 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Veja que o homem preso está dizendo para uma igreja livre: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala antes de tratar diretamente da ansiedade, por isso que eu peguei essa porção anterior,
é animar a igreja de Filipenses. Filipenses é normalmente conhecida por causa dessa repetição da expressão alegria e dos seus correlatos, dos seus sinônimos. Filipenses é tratada como a carta da alegria. E se você observar os versículos anteriores, a partir do versículo 2 desse capítulo, parece que havia algum problema acontecendo na igreja de Filipenses entre duas irmãs muito importantes. Olha o que ele diz no versículo 2: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ora, Paulo está falando aqui a respeito de duas senhoras, duas mulheres que provavelmente tinham proeminência na igreja, eram pessoas importantes, basilares na igreja, e por algum motivo elas estavam em discórdia, elas estavam enfrentando algum problema. E parece, segundo os estudiosos apontam, segundo os comentaristas apontam, parece que esse problema entre essas irmãs estava produzindo esse espaço de ansiedade dentro da igreja. Olha que coisa interessante. Estava produzindo esse espaço de ansiedade dentro da igreja. E Paulo está dizendo, olha, para uma pessoa que nós não sabemos o nome, ele diz, meu leal companheiro de jugo. Provavelmente um irmão que sabia que Paulo estava se referindo a ele, porque as cartas eram lidas na igreja. E ele está dizendo, olha, essa pessoa, ajude essas irmãs a se reconciliarem. É importante que elas se reconciliem, porque quando o membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando o membro do corpo é honrado, é exaltado, todo o corpo é exaltado e honrado. Então, essa situação que estava acontecendo entre essas irmãs estava prejudicando o restante do corpo. Estava trazendo problema para o restante da igreja e gerando esse ambiente talvez de ansiedade. E aí Paulo ele começa dizendo, olha, se alegre no Senhor, o Senhor é uma fonte de alegria. É a primeira coisa que eu quero dizer para você que deseja se fortalecer na ansiedade. Uma das coisas que a ansiedade é mestra em fazer é roubar a alegria dos momentos. Você que enfrenta crise de ansiedade, você que já passou por situações de ansiedade extrema, você com certeza já percebeu que você não consegue viver naquele momento, sim ou não? Aquele momento que você está vivendo ali, ele passa. O seu ser, ele se projeta para o futuro e você perde aquilo que está acontecendo. Quando o apóstolo Paulo diz, alegrem-se no Senhor, ele está dizendo, olha, a alegria de viver aquilo que o Senhor está fazendo, encontrar no Senhor uma fonte de alegria, vai me lembrar que diferente do que a ansiedade diz para mim todos os dias, o Senhor está dizendo para que eu viva um dia de cada vez, um momento de cada vez, e que é muito importante que eu esteja presente no momento. É importante que a sua mente, você esteja aqui. É importante que quando você for almoçar com sua família, com os seus amigos, com pessoas que você estiver ali ao redor, que você esteja lá. É importante que você, quando estiver trabalhando, que você esteja lá no seu trabalho. E a ansiedade, ela rouba nós dos lugares onde nós deveríamos estar. Encontrar a alegria no Senhor é como uma chamada para dizer, olha, nessa loucura que a ansiedade faz você transitar de momento em momento, situação em situação, a alegria do Senhor te chama a fincar sua mente e seu coração, seus desejos e suas vontades, num lugar só, no Senhor. E a partir deste princípio, fazer disso uma prática diária para as outras áreas de sua vida. Mas ele diz uma outra coisa, ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, como mencionamos mais cedo, ela é uma palavra que exprime a justiça de Deus, exprime a vontade de Deus e o bom juízo de Deus sobre todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, ele não está falando para pessoas que moram em Caruaru no século 21. Ele estava falando para pessoas que estão recebendo do seu líder que está preso conselhos para viver num mundo onde ser cristão é colocar na testa uma marca que faz de você um alvo da sociedade.
imagina o que é para a igreja de Filipos receber da parte de alguém, seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, se o meu líder, aquele que plantou a igreja da qual eu faço parte, está preso justamente por causa disso. Parece contraditório, né? Parece não fazer sentido. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que justiça de Deus, verdade de Deus, mensagem de Deus que não se apresenta através de um caráter amável. Há uma expressão que eu aprendi com o Gregório McNutt, que eu conhecia só de ouvir falar, mas o irmão Miguel me mandou uma mensagem uma vez e eu comecei a ouvir outras mensagens. Doce fogo, que é uma expressão que ele usa para se referir à ação do Espírito Santo. É mais ou menos sobre isso que significa a expressão a amabilidade dentro da perspectiva do Evangelho. Nós vivemos uma justiça que é amável. Nós conhecemos um Deus que é santo, mas ao mesmo tempo se apresenta de forma dócil. Ser doce não é ser passivo. Ser sensível não é ter ausência de postura. E muitas vezes, meus irmãos, a ansiedade ela bate a porta do povo de Deus, ela bate a minha e a sua porta, e nós não temos equilíbrio para lidar com a ansiedade, porque ou apenas abraçamos o valor da amabilidade, da doçura, ou abraçamos apenas o valor da justiça. Ou somos muito duros, ou somos muito maleáveis. Ou somos muito rígidos, nos cobramos demais, ou somos relaxados demais com nós mesmos. Tem gente que está lidando com a ansiedade, que está enfrentando a ansiedade, que está sendo refém da ansiedade porque é relaxado demais consigo mesmo. É muito doce, é muito afago, é muito abraço, é muito colo. E tem gente que está lidando com a ansiedade hoje porque é duro demais, porque cobra demais, porque é exigente demais. O relaxado não faz aquilo que precisaria fazer. O duro, o rígido, faz mais do que precisava fazer. E ambos caem na ansiedade. Paulo está dizendo, olha, vocês vivem num tempo de perseguição, em que crente vira tocha no meio da cidade, em que há dois caminhos para você. Ou você relaxa, ou você se cobra demais. E os dois caminhos gerarão ansiedade em você. É por isso que a amabilidade aqui é traduzida em algumas versões como moderação. Quem tem moderação na sua Bíblia aí? Seja a moderação de vocês conhecida de todos. Porque é justamente o equilíbrio que o Evangelho traz para lidar com as pressões externas e entender que às vezes eu relaxo demais e isso me gera ansiedade, porque eu não fiz o que eu deveria fazer. E às vezes eu sou duro demais comigo mesmo, faço além do que eu deveria fazer, faço aquilo que eu não fui chamado para fazer, e isso me leva para um lugar de ansiedade. Agora, meus irmãos, o versículo termina de uma forma muito importante, de uma forma muito especial, com a frase muito especial. Ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Vamos ver bem enfaticamente essa frase. Perto está o Senhor. O que significa essa frase? Ela tem pelo menos dois sentidos, povo de Deus. Ela tem, em primeiro lugar, um sentido escatológico, ou seja, a vinda do Senhor está perto. Paulo está dizendo, olha, sejam moderados. Não sejam nem relaxados demais, nem duros demais, rígidos demais. Por quê? Porque a vinda do Senhor está perto. E nós que conhecemos o Evangelho precisamos ter uma vida de moderação nesses dias, na expectativa da vinda do Senhor. Mas ela tem também um sentido prático.
ela tem mais do que um sentido escatológico, ela tem um sentido prático. E qual é o sentido prático? Nós vivemos a nossa vida ao lado do Senhor Jesus. Ele prometeu, ao entregar aos seus discípulos a grande comissão: eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Então, um dos antídotos para que nós nos fortaleçamos, para que a gente possa expulsar a ansiedade da nossa vida, é saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, na nossa vida prática. Mas não é apenas saber, é viver de acordo com esse conhecimento, é viver de acordo com essa verdade. Uma coisa é saber, e a gente sabe de muitas coisas a respeito de Jesus. Outra coisa é isso transformar a maneira como nós vivemos. E a nossa luta contra a ansiedade só será vencida quando a gente colocar essa palavra em prática. Jesus, o Senhor, está perto. Por quê? Porque o ansioso vive como se ele estivesse longe. O ansioso age como se ele estivesse longe. O ansioso pensa como se ele estivesse longe. O ansioso fala como se ele estivesse longe. Traga o Senhor para mais perto. Na verdade, reconheça que o Senhor está perto. E agora nós entramos de fato no versículo onde o apóstolo Paulo ele vai mencionar a ansiedade. E eu queria que você mais uma vez se lembrasse do que é que gerava ansiedade no coração daquelas pessoas. Eram as questões de igreja local que a gente mencionou aqui entre essas irmãs, mas era o fato de simplesmente ser cristão numa sociedade em que você poderia ser queimado vivo. Era esse o nível de demanda externa que a igreja enfrentava naquela época, coisa que a gente nem faz ideia do que é. E ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que, do ponto de vista da palavra de Deus, da presença de Deus em nossas vidas, nenhum de nós deveria, não estou dizendo que tem, mas nenhum de nós deveria ter motivos para estar ansioso. Nenhum de nós deveria ter motivo para ficar ansioso. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E o que é ansiedade? Agora vamos para a definição bíblica de ansiedade. Aqui, a palavra no original, ela remete a cuidado, ela remete a preocupação com algo, com alguma coisa. Ou seja, meus irmãos, a definição bíblica de ansiedade é um cuidado excessivo, uma preocupação, um estado de alerta excessivo com uma demanda da nossa vida. É o que o texto lá de Mateus, capítulo 6, um dos textos clássicos sobre ansiedade, fala sobre a ansiosa solicitude da vida, nas traduções antigas. Traduzindo para você o que é a ansiedade. A ansiedade, do ponto de vista bíblico, é o berço onde você nina as suas preocupações. A ansiedade é o lugar onde você coloca as suas preocupações, seus medos, seus temores, suas inquietações. Você nina todas elas na ansiedade. A ansiedade é quando eu pego algo que muitas vezes é legítimo da vida humana, da vida que nós vivemos debaixo do sol, para usar a expressão de Eclesiastes, e eu pego essa preocupação e agora eu vou cercar ela, eu vou ninar ela, eu vou gastar todas as minhas energias com essa preocupação. As minhas horas serão diluídas para tratar deste medo. Biblicamente falando, isso é ansiedade. É quando você pega seus medos, suas preocupações, coisas que são legítimas do dia a dia, e você coloca elas num berço especial. E a partir de agora, sua mente, suas energias, seu tempo serão gastos única e exclusivamente com essa preocupação. Já percebeu que é isso que acontece quando você fica ansioso? Que tudo parece parar para que você balance a sua preocupação da forma mais caótica que a nossa mente, os nossos hormônios
e as nossas emoções conseguem fazer. Isso é ansiedade biblicamente falando. Agora, meus irmãos, ao passo em que ele apresenta o que é ansiedade para nós, o apóstolo Paulo, ele apresenta o inimigo e ao mesmo tempo o antídoto para a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas, diga mais, há algo que expulsa a ansiedade. Há algo que faz com que a gente pare de ninar as nossas preocupações e coloque essas preocupações, esses medos, esses temores que geram em nós aquilo que a gente chama de ansiedade, todos os sintomas físicos que vêm junto com ela, no lugar correto. Oração. Oração e ansiedade são como água e óleo. Onde há oração não pode haver ansiedade. E onde há ansiedade, a oração não encontra espaço. Paulo está fazendo uma separação tal, como o exemplo que eu acabei de dar, é água e óleo. É como se ele estivesse dizendo, se você tem uma ansiedade, se você tem algo que gera ansiedade, está fazendo com que você gaste tempo, recurso, energia emocional, energia intelectual, minando, balançando essa preocupação para um lado e para o outro, sem encontrar solução, é porque você ainda não orou, porque a oração vai fazer expulsar. Não se misturam. Ansiedade e oração, elas são incompatíveis. É como tentar juntar os lados positivos de um ímã. Elas não permanecem no mesmo ambiente. Salmo 94 vai dizer, quando a ansiedade já me dominava no interior, o meu coração encontrou conforto no Senhor. Ou a ansiedade domina, ou o Senhor domina. O que vai determinar isso? Quanto de oração há na nossa vida diária? E aí o apóstolo Paulo, ele usa algumas expressões para definir o que é esse processo de lidar. A primeira é a oração, é o falar com Deus. Porque veja, nós ouvimos do próprio apóstolo Paulo, perto está o Senhor. Se nós lidamos com ansiedade, com alguém que está perto de nós, e nós não oramos, no mínimo, meus irmãos, a gente está sendo mal educado. No mínimo. Se nós dizemos, perto está o Senhor, a ansiedade bate a porta, e nós não oramos, nós não levamos, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, nós estamos, no mínimo, sendo mal educados, porque o Senhor está perto. Ele não está perto passivamente, ele está perto ativamente, preocupado e desejoso de intervir em todo e qualquer ambiente de ansiedade que nós vivenciamos. Mas nós não oramos, então estamos dizendo que Deus está perto, mas eu não quero que esse Deus que está perto influencie naquilo que eu estou vivendo agora. É essa a decisão que nós tomamos todas as vezes que estamos ansiosos e não oramos. Toda e cada ansiedade do nosso coração é um motivo de oração. É por isso que nenhum de nós pode dizer, rapaz, me ajoelhei aqui, me sentei aqui para orar e eu não tinha nada para falar. Você está ansioso com alguma coisa? Tem alguma coisa te preocupando? Pronto, então você já achou um tema para a sua oração. Já achou um motivo para você orar. E nós vamos ver como a oração ela é antagônica, ela é oposta à ansiedade, como ela vai expulsando a ansiedade. Mas em tudo, todas as coisas, nenhuma ansiedade é ilegítima, meus irmãos, do ponto de vista da necessidade de oração. Pastor, eu fico ansioso quando eu perco alguma coisa dentro de casa. Ore. Pastor, eu fico ansioso quando eu vejo o noticiário. Ore. Pastor, eu fico muito ansioso, sei lá, quando o Palmeiras perde. Faz muito tempo que isso aconteceu. Então, quando acontecer, ore. Pastor, eu fico muito ansioso quando eu penso no futuro. Ore. Pastor, eu fico muito ansioso
quando eu vejo pessoas próximas a mim vivendo uma vida fora do Evangelho. Ore. Pastor, eu fico muito ansioso porque eu não sei se haverá sustento amanhã. Ore. Pastor, eu fico muito ansioso quando eu estou sozinho. Ore. Perto está o Senhor. E o texto do profeta diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Tem a música bem antiga: bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. E ele traz algumas expressões aqui que mostram como, não apenas o fato de nós falarmos com Deus, mas como falamos. Primeiro é o falar normal mesmo, a oração. O termo que ele usa aqui é o termo comum para o falar com Deus. Abre tua boca. Não fica com medo. Eu vou desfazer de uma vez por todas esse mito. A gente estava falando sobre isso esses dias no discipulado. Desfaça de uma vez por todas esse mito. Pastor, eu não oro levantando a voz porque eu não quero que o diabo saiba das minhas orações. Deixa eu vamos desfazer esse mito aqui hoje. O diabo, ele pode ouvir suas orações 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Mas o fato dele ouvir, ou dele ser capaz de ouvir suas orações audíveis, não quer dizer que ele possa fazer alguma coisa a respeito delas. Porque quem governa todas as coisas e quem tem poder de colocar aquilo que você ora em prática é o Senhor. Então não tenha medo de abrir sua boca. Fale com Deus. Ore. Não tenha medo não. Pode orar na mente também, mas abre tua boca. Mas há outras duas expressões que particularmente falam ao coração do ansioso e que são mencionadas aqui dentro desse ambiente de oração, que expulsa, que vai empurrando a ansiedade para fora. Súplica. Súplica é o famoso pelo amor de Deus que a gente faz com outra pessoa. É quando você chega para alguém reconhecendo quanta capacidade aquela pessoa tem de te ajudar naquela área, você diz, por tudo que é mais sagrado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, mais do que entrar no ambiente em que eu falo com Deus, faça isso reconhecendo quem Ele é, se humilhando, como lemos o texto de Tiago no momento dos dízimos e ofertas. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. Você pode pensar que não, mas o ansioso, por detrás de todo o coração ansioso, por detrás de toda mente ansiosa, há um orgulhoso que diz, eu sou capaz de lidar com as demandas da minha vida. O Senhor está perto, mas eu vou me sobrecarregando com tudo o que eu puder me sobrecarregar, porque eu sou capaz de lidar com isso. Então quando o apóstolo Paulo diz, olha, coloca a oração nessa receita, coloca a oração nessas 24 horas, já que a gente falou sobre tempo ontem, coloca a oração na tua rotina para expulsar a ansiedade, mas faz isso suplicando, faz isso se submetendo, faz isso jogando também o orgulho fora, porque o ansioso, ele é um controlador, o ansioso é alguém que diz, eu tenho uma série de variáveis que eu não tenho condições de controlar, mas eu controlo. Jesus, ele diz nesse capítulo 6 que a gente mencionou, qual de vós, que por mais que se preocupe, consegue acrescentar um côvado à sua estatura? Olha, eu sou um exemplo disso. Eu já me preocupei muito com minha altura. Sabe o que isso fez? Nada. Ou seja, a ansiedade desregulada serve para quê? Nada. Mudará? Nada. Alterará? Nada. Agora a oração altera ou não altera? A oração muda ou não muda? A oração interfere ou não interfere? Toda ansiedade é um motivo para orar. E aquilo que a ansiedade não muda, a oração muda. Aquilo que a ansiedade não faz, a oração faz. Aquilo que a ansiedade não tem capacidade de mudar, a oração tem capacidade de mudar. Por quê?
Porque é nós nos desfazendo do controle e dizendo para o craque, para aquele que na frente do gol não perde uma. Romário perdia, mas Deus, diante do gol, ele não perde nenhuma. Ele é imbatível. Amém? Mas há um outro elemento aqui que precisa estar na oração, que é a ação de graças. Ou seja, quando nós entramos no ambiente dessa oração que expulsa a ansiedade, nós estamos fazendo isso com ação de graça. O que é ação de graça? É lembrar aquilo que Deus já fez. Eu tenho certeza que se todos nós hoje resolvêssemos colocar a ação de graças, o agradecer, o louvar a Deus por aquilo que Ele já fez, a gente vai parar e vai dizer: ô gente, nisso aqui que eu estou ansioso hoje e que estou orando, Deus já fez algo no passado. Ação de graças é como os memoriais que Deus mandava ao povo de Israel fazer. O povo de Israel com Josué atravessou o Jordão a seco. Aí Deus diz: pronto, coloca aí 12 pedras, porque todas as vezes que vocês olharem para isso aí, vocês vão se lembrar que um dia vocês passaram por uma situação em que eu fiz alguma coisa. Colocar a ação de graças na receita da oração é lembrar daquilo que Deus já fez. E quando nós lembramos daquilo que Deus já fez, nós estamos dizendo: a ansiedade não tem sentido, como quase nunca tem. Porque nesta mesma área que hoje eu estou lutando, Deus já fez algo no passado. E na mesma situação semelhante, nesse dia mau que está se repetindo o mesmo tipo de situação, Deus fez algo antes. E se Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e se Ele fez algo antes, Ele vai fazer algo agora. Mas como é que Ele vai fazer? Quando você orar, quando você se colocar diante de Deus, quando você resolver que você vai orar, por todo e cada um dos motivos que hoje estão trazendo preocupação para o teu coração. Amém, igreja? E o resultado, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já falamos sobre essa paz aqui. Porque a paz que excede todo entendimento. O que é entendimento aqui? Uma das formas de traduzir entendimento aqui é mente. Ou seja, quando ele fala a paz que excede todo entendimento, ele está dizendo: a paz de Deus é mais forte do que a tua mente. A paz de Deus é mais forte do que os teus pensamentos. A paz de Deus, que é garantida no ambiente de oração, ela é maior do que as tuas preocupações, ela é mais forte. Quando oramos, nós estamos chamando essa paz de Deus para montar guarda. O verbo aqui para guardar, olha que coisa interessante, a gente nunca costuma associar paz com figuras militares, mas é exatamente o que o apóstolo Paulo faz aqui. Quando ele diz: a paz de Deus guardará o vosso entendimento, guardará o vosso coração, ele está associando paz com a figura militar, que é a figura do sentinela. Ele está dizendo: olha, a paz de Deus, quando você resolve colocar toda e qualquer ansiedade no lugar de oração, se submetendo à vontade de Deus e agradecendo por aquilo que Ele já fez, esta paz, ela faz sentinela no teu coração. Como a portaria lá do lugar onde eu moro, ou pelo menos como deveria ser a portaria lá do lugar que eu moro. Onde tem guarda, não entra tudo. Onde tem segurança, há filtro do que entra e do que sai. Onde há sentinela, onde há alguém vigiando, intrusos não são bem-vindos. Então aqui, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente é que quando nós resolvemos orar, quando nós resolvemos fazer da oração mais do que um exercício domingueiro, mais do que um exercício pequeno do nosso dia, de 1 ou 2 minutos antes das refeições, mas encaramos a oração como o antagônico, o expulsador, não sei nem se existe essa palavra, da nossa ansiedade, uma sentinela é colocada sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, e que impede
que as pressões externas e as pressões da nossa mente, elas dominem o nosso interior. A paz de Deus monta guarda no nosso coração. E aí ele está dizendo como cercar a nossa mente e o nosso coração das ansiedades através da oração. O resultado que traz. Só que, meus irmãos, não adianta, grave isso. Quando falamos sobre ansiedade, não adianta proteger uma fonte que está suja. Não adianta colocar a guarda sobre uma mente e um coração que estão sobrecarregados de coisas que não procedem de Deus. E aí é onde vem o restante dos versículos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ah, pastor, eu estou orando, eu estou até experimentando dessa paz, mas eu ainda fico ansioso. Porque, meu irmão, minha irmã, você está orando, mas está se enchendo de informação, de conteúdo e de coisas que não são aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui. Você está se enchendo de conteúdo que não é bom, que não é de boa fama, que não é puro, que não é amável. Aí você quer esperar o quê? Aí você está forçando o guarda da paz no seu coração. Ah, pastor, eu só consigo 24 horas no noticiário. Eu almoço com 100 meias palavras. Né? Chega de noite, eu vou assistir da Atena. Nem sei se existe da Atena. Eu vou assistir da Atena. Comandante Hamilton, um helicóptero ali travado. Mas eu não sei, pastor, por que eu fico ansioso? Você não está protegendo a fonte. Para de consumir coisas que irão justamente interferir nesse processo da paz, guardar o teu coração e a tua mente, meu irmão. Pensa no que é do alto, estuda o que é do alto, fala sobre o que é do alto. Coloca diante dos teus olhos aquilo que é do alto. Porque o Senhor Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo, ou seja, aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos tem muita importância para a nossa vida espiritual. Quando falamos de ansiedade, tem total importância. Talvez você esteja no grupo dos que já têm orado. Ah, pastor, quando eu oro, vem aquela paz, vem aquele renovo, vem aquela alegria e tudo passa. Aí você vai lá o Caruaru no Face, BR fechada, morreram não sei quantas pessoas, acidente. Muito bem, tá certo com S. Terminou de orar, eu vou procurar alguma coisa dentro de casa. Eita, isso aqui tá bagunçado. Aí começa. Pensem nas coisas do alto. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida anulada de preocupações, isso é impossível. Eu estou falando sobre o que você vai priorizar, sobre onde estará a sua mente, sobre onde estará o seu coração. Se é no desastre, no que é ruim, no que dá prejuízo, ou se é naquilo que é bom, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Cuidado com a fonte. Não adianta nada, como eu já falei aqui, colocar a guarda para uma fonte que está poluída. E por fim, versículo 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, aprendemos aqui mais um princípio sobre como vencer a ansiedade, sobre como ser fortalecido contra a ansiedade. Você quer ter a paz que excede todo entendimento? Ore para cada uma das ansiedades. Agora você quer ter o Deus da paz? Versículo 9. Você quer o Deus da paz com você? Olha o versículo 9. Ponha em prática. Viva a palavra.
Não é só pensar nas coisas do alto. Viva as coisas do alto. Viva de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui coloca em termos daquilo que ele tinha ensinado para a igreja. E o que ele ensinou para a igreja é o que ele ensina para nós, porque está registrado. Coloque em prática para você ver. Se quer a paz de Deus, ore. Quer o Deus da paz, pratique. E assim nós seremos fortalecidos contra a ansiedade. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar nesse momento, mas